Godzilla vs Kong. Um lagarto gigante, mutante e radioativo que emerge das águas para aterrorizar ou até mesmo salvar vidas, contra um enorme gorila que é apaixonado por uma linda loira. Muitos dirão que estes dois personagens de filmes não resistem a nenhuma crítica científica séria. No entanto, a imagem de um deles foi baseada em um livro de 1861 que contém histórias reais da vida das tribos africanas, e a imagem do outro inspirou os cientistas a nomear uma criatura em sua homenagem que era até recentemente desconhecida para a ciência. Segundo o personagem de John Goodman de um filme anterior da mesma franquia, os monstros existem. Então no vídeo de hoje vamos descobrir se isso é realmente possível e quem ganharia esta batalha, Godzilla vs Kong versus a vida real. Já foram realizadas 36 longas-metragens sobre Godzilla, dos quais 4 filmes foram feitos em Hollywood e os outros foram feitos pelos estúdios de televisão japoneses. O roteiro de todos os filmes é baseado na tragédia de Hiroshima e Nagasaki, onde quase todos os personagens repetem em voz alta que Godzilla é o rei das bestas. E o nome real deste monstro é Gojira, que vem da combinação de duas palavras japonesas, gorila e baleia. Este é verdadeiramente um rei dos monstros. Segundo a lenda, ele foi despertado por uma bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. É por isso que agora se alimenta de energia atômica, detectando-a a centenas de quilômetros de distância. Godzilla, um dinossauro ereto, cuja pele se assemelha à pele queimada das vítimas da explosão atômica. Sua principal arma são os raios radioativos da sua boca, coluna e cauda. A altura de Godzilla é de 355 pés, é apenas um pouco maior que o Big Ben de Londres. O peso deste monstro é de umas 90.000 toneladas, que aproximadamente é cerca de metade de todo o suprimento de ouro já extraído pela humanidade. Godzilla não pode ser morto com armas de destruição em massa. O monstro é incrível contra o mal. Mas poderia tal monstro viver ativamente no mundo real? E como alimentar um lagarto assim? Se no caso Godzilla resolvesse se alimentar de pessoas, teríamos que sacrificar 2.000 cidadãos todos os dias. Mas não é somente o incrível apetite do lagarto que seria um problema para ele. Seu corpo não estaria adaptado à gravidade da Terra. A uma altura de 108 metros, o coração de Godzilla não poderia bombear um volume tão grande de força sanguínea. A força da gravidade também afetaria seus ossos. Inclusive, se assumirmos que seu esqueleto fosse feito de algum material resistente, como adamantium, na vida real poderíamos esperar que Godzilla teria graves problemas na coluna. É claro que no oceano o Titã se sentiria um pouco melhor. A água suportaria parcialmente seu peso, pela mesma razão que as baleias comuns podem atingir um tamanho impressionante. No entanto, quando Godzilla der um passo em direção à costa com seus pés, criaria pressão sobre a superfície sólida. Sob este peso, seus ossos poderiam quebrar, e devido à dor que atravessa o sistema nervoso a uma velocidade de aproximadamente 24 polegadas por segundo, Godzilla poderia morrer antes mesmo que o sinal de dor alcançasse seu cérebro. Parece que as leis da física são implacáveis com os nossos monstros gigantes. Mas talvez nem tudo está perdido. Então agora precisamos do Kong. Afinal, os gorilas existem na vida real. No entanto, eles são bem menores do que no filme, onde ele tem 32 metros de altura e o peso de Kong é de 108 toneladas. Isto é aproximadamente cerca de 18 vezes mais pesado do que um elefante africano. Segundo o especialista paleobiológico da Universidade de Stanford, King Kong não é um organismo fisicamente viável. No passado, é assumido que a gravidade da Terra era diferente e os animais gigantes caminhavam tranquilamente por aqui. Um exemplo é o titanossauro, que pesava quase 80 toneladas. Isto é 10 vezes o peso de um elefante africano comum. Mas ainda estavam longe do King Kong fictício. Se este gigante fosse real, seu crânio e seu cérebro seriam desproporcionalmente pequenos. Sofreria de falta de ar, não viveria muito e seria tolo, porque seu cérebro não seria maior do que dos dinossauros, do tamanho de uma noz, ou se crescessem, estourariam com a pressão arterial. E se ele se curvar bruscamente, perderia seus pulmões e a pressão romperia as artérias pulmonares. Como você pode ver, na vida real, se ambos titãs entrarem no ringue, eles já estariam em um mau estado. Bom,
Godzilla e Kong podem existir sim na vida real, mas de uma forma ligeiramente diferente. Recentemente, uma nova espécie de vespa parasita foi descoberta no Japão e ela pode nadar debaixo d'água. Esta espécie radioativa foi batizada como Microgaster Godzilla por várias razões. Primeiro, o lagarto mutante é um dos símbolos mais conhecidos da cultura japonesa moderna. E segundo, Godzilla emerge das águas na maioria das histórias para causar estragos. Microgaster Godzilla põe ovos em outros insetos, besouros, borboletas e muitos outros. Assim como suas larvas, a descendência de Godzilla mata gradualmente seu hospedeiro e se alimenta de sua carne. No entanto, até agora os cientistas não sabiam exatamente como o parasita conseguia chegar até as criaturas que vivem debaixo d'água. A ideia de estudar este tópico com mais detalhes veio de um dos autores da nova descoberta, José Fernandes Triana, quando estudava os animais em tanques urbanos no Japão. José descobriu que em uma busca de uma vítima adequada para colocar seus parasitas femininos, Microgaster Godzilla primeiro caminha sobre as plantas aquáticas e ao encontrar uma lagarta, ela a assusta, obrigando a se mover para a água. Godzilla sobe na vítima e insere nela sua descendência. Bom, Godzilla parece um pouco menos intimidante na vida real. Agora, a história do verdadeiro Kong parece mais assustadora do que todos os filmes sobre ele juntos. Merian C. Cooper, diretor do filme original de 1933, fez um comentário dizendo que sua obsessão por primatas começou quando tinha 6 anos de idade. Foi quando seu tio lhe deu de presente um livro, Uma Viagem ao Interior da África. O autor do livro é Paul Du Chaillu, um dos primeiros pesquisadores a ir até o continente. E claro, documentou muitos eventos incríveis daquela época. O futuro diretor então ficou muito impressionado com as descrições das tribos de gorilas que de vez em quando atacavam as aldeias dos nativos. As imagens do livro ficaram tão gravadas em sua memória que não esqueceria pelo resto da sua vida. O livro de 1861 realmente contém uma história sobre 2 mulheres de uma tribo que caminhavam pela selva, voltando para a aldeia, quando de repente apareceu um gorila em seu caminho, um gorila gigante. O gorila agarrou uma das mulheres com a mão e, apesar dos seus gritos e tentativas de escapar, o gorila a levou para a mata. A tribo então realizou uma busca sem sucesso e a mulher foi dada como morta. Mas, alguns dias depois, ela voltou para casa por conta própria e, de acordo com ela, o gorila havia abusado dela. Mas felizmente a mulher conseguiu escapar. O escritor descreveu em seu livro que as tribos de gorilas gigantes, segundo os nativos, estavam possuídos por espíritos de seus membros mortos. Esses gorilas eram bem maiores do que a maioria e impossível de capturá-los, muito menos matá-los. E sua inteligência era bem maior do que muitos primatas da mesma espécie, combinando a astúcia e a engenhosidade do homem com o poder e a fúria de uma besta. Então, quem ganharia? Godzilla versus Kong na vida real? Se assumirmos que de alguma maneira mágica esses 2 personagens do filme ganhassem vida para lutar até a morte, então a luta real teria apenas algumas limitações cômicas. Godzilla ficaria com medo de sair da água porque sua coluna vertebral quebraria, e Kong teria medo de se inclinar e fazer movimentos bruscos, porque, lógico, tem problemas de pressão. Os 2 titãs provavelmente passariam muito tempo provocando um ao outro antes do primeiro golpe. Depois de muito tempo, Godzilla então decide sair da água e Kong o acerta na cabeça com suas últimas forças. Godzilla acaba liberando um poderoso pulso nuclear e vence. Mas devido às leis da física, ambos morrem. É claro, apesar de toda a crítica científica, ainda vamos ao cinema para entreter nossa imaginação. Mas, e se você tivesse apenas 2 opções? Nadar nas águas do Japão ou caminhar na selva africana, sabendo que os monstros existem? Qual escolheria? Este foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!